Ai, ai, cara, mais um dia cansativo. Essa prova foi muito chata. Eu até agora não consegui entender direito esse negócio de média, moda. É muito confuso. É, tá tudo bem. Vou descansar um pouquinho aqui mesmo e amanhã eu dou uma olhada nisso. Não tem problema. Ué, o que é isso? Tem alguém aí? Opa, deixa comigo que eu te ajudo a entender. Quem que é você? Quem que é você, Calma cara? aí, cara, vem comigo. A média aritmética vai ser a divisão entre um conjunto de números e a quantidade de elementos desse conjunto. Por exemplo, vamos fazer a média aritmética entre os números 3, 6 e 9. Para isso, nós vamos ter que somar os três números. Então vai ser 3 mais 6, 9, 9 mais 9, 18. Então vai ficar 18 sobre a quantidade de números, que vai ser 3. Então a média aritmética é 6. A diferença da média ponderada para a média aritmética simples é que na média ponderada nós temos os pesos. Por exemplo, digamos que nós tenhamos um colégio, onde as provas do primeiro bimestre têm um peso 1, do segundo bimestre tem um peso 2 e do terceiro bimestre tem um peso 3. Então, esse aluno tirou 7 no primeiro bimestre, 6 no segundo bimestre e 5 no terceiro bimestre. Para calcular a média das notas dele, nós vamos fazer o 7, que é a nota do primeiro bimestre, vezes o peso do primeiro bimestre, que vale 1. Então vai ser 7 vezes 1. Agora, nós vamos pegar esse 7 e somá-lo à nota do segundo bimestre vezes o seu peso. Ou seja, 6 vezes 2, que dá 12. E a mesma coisa com a do terceiro, que vai ser 5 vezes 3, 15. Então vai ser 7 mais 12 mais 15. E isso vai dar 34. E agora o que nós vamos fazer? Vamos botar 34 sobre a soma de seus pesos, que é 1 mais 2 mais 3, logo 6. Então a média vai ser 34 sobre 6, que é aproximadamente 5,6. A média geométrica ela é dada multiplicando todos os elementos de um conjunto, tirando a raiz enésima dele. Por exemplo, se nós formos tirar a média geométrica dos números 2 e 3, nós vamos multiplicar o 2 vezes o 3 e tirar a raiz quadrada deles. Por que a raiz quadrada? Porque existem dois elementos, o 2 e o 3. Agora, se fosse a média geométrica entre os números 2, 3 e 4, nós tiraríamos a raiz cúbica, porque tem 3 elementos. E assim vai. Já na média harmônica, nós vamos dividir a quantidade de elementos pela soma dos inversos de cada um desses elementos. Ou seja, se nós formos fazer a média harmônica de dois números, como o 2 e o 3, vai ficar 2, porque existem dois números, o 2 e o 3, sobre 1 sobre 2 mais 1 sobre 3. Para a média harmônica de dois números, existe uma forma simplificada. Para isso, eu vou demonstrá-la para vocês. Nós vamos assumir os números x e y. Então, nós vamos montar 2 sobre 1 sobre x mais 1 sobre y. Realizando a MC, nós veremos que vai ficar 2 sobre x mais y sobre xy. Quando nós temos uma fração no denominador, nós repetimos o primeiro e multiplicamos pelo inverso do segundo. Logo ficará 2xy sobre x mais y. Logo, se nós fôssemos fazer a média harmônica dos números 2 e 3 novamente, nós poderíamos só substituir o 2 e o 3 onde está o x e o y. Agora, vamos falar de medianas. Para calcular a mediana de um conjunto, você precisa organizar os elementos em ordem crescente ou decrescente, tanto faz. Se a quantidade de elementos for ímpar, o termo do meio é a mediana. Caso o número de elementos for par, pega os dois termos do meio, faça a soma e divida por 2, ou seja, retire a média aritmética deles. Moda são os valores que mais se repetem num conjunto de dados. Porém, um conjunto de dados não precisa ter apenas um valor com maior frequência. Ele pode ser unimodal, bimodal, trimodal e por aí vai. Ou seja, uma moda, duas e três modas respectivamente. Se tivermos um conjunto de valores 2, 2, 3, 3, 1, nós veremos que ele é bimodal, porque existem duas modas, o 2 e o 3, já que eles têm a mesma frequência. Desvio padrão
é o máximo que os valores podem fugir de uma média. Como assim fugir? Por exemplo, se nós temos uma média que vale 25 e o seu desvio padrão é 1, os valores do conjunto que fazem parte dessa média, eles podem chegar a 26 e a 24, no máximo. Ou seja, desviar 1 da média, que é 25. E é isso. Ou seja, não podem ter valores 27, 23, só 24, 25 e 26. Nós temos também a desigualdade de médias. O que essa desigualdade diz? Ela diz que a média aritmética é maior ou igual à média geométrica, que é maior ou igual à média harmônica. O seu uso é um pouco mais avançado e está presente em diversos concursos, principalmente os militares. Devido a isso, nós vamos explicar melhor na próxima parte, que vai ser de resolução de questões. Assim, você vai conseguir entender muito melhor o seu uso. Bem, essa é a primeira questão. Eu vou começar logo com desigualdades médias. Nessa aqui, por exemplo, ele nos pergunta qual o valor mínimo de x mais 9 sobre x. Então, como que você pode fazer isso? Pode ser um pouco confuso no começo pensar nisso, mas sempre que ele falar de valor mínimo ou valor máximo, espero que você tenda a pensar em desigualdades médias. Agora, a próxima etapa é pensar qual recorte dessa desigualdade a gente precisa usar. Bem, para isso, eu tenho uma dica, que é assim, sempre que a questão pede algo que envolva a multiplicação dos números, tem que tentar entender já que vai ter que usar provavelmente a média geométrica nas desigualdades. Por quê? Porque é a única das 3 médias que usa a multiplicação. E outra coisa também é quando a multiplicação vai cortar, por exemplo, um termo que a gente não sabe. Por exemplo, aqui nós devemos assumir que o x é um termo e o 9 sobre x é outro termo. E quando a gente for fazer a média geométrica desses dois termos, a gente vai ficar com x que multiplica 9 sobre x. E ao fazer isso, nós vamos cortar o x. Vamos ficar só com 9. Assim a gente vai chegar num valor numérico a partir de uma expressão com incógnitas, entende? Então essa é mais ou menos a dica do que pensar. E aí, se você vai usar a média aritmética ou a harmônica, você tem que analisar a questão realmente e ver o que é mais conveniente. Nessa aqui, eu vou usar a aritmética, que é geralmente que a gente usa mais. Então nós vamos usar o quê? A média aritmética maior ou igual à média geométrica. Montando, nós ficamos com x mais 9 sobre x, tudo isso sobre 2, e isso é maior ou igual à raiz quadrada de x que multiplica 9 sobre x. Então, a nossa incógnita vai cortar e vamos ficar só com raiz de 9. E assim, depois que a gente tirar a raiz de 9, que é 3, e passar aquele 2 que está ali embaixo, multiplicando, nós ficaremos com x mais 9 sobre x é maior ou igual a 6. A gente em breve deve lançar um quadro no canal envolvendo operações matemáticas básicas, como essa de passar o 2 multiplicando. A gente vai tentar explicar isso de um jeito não tão trivial, porque, por exemplo, muitas pessoas estão acostumadas a ver esse 2 passar multiplicando, mas não entende por que isso acontece, que é porque, na verdade, nós não passamos ele multiplicando. Nós multiplicamos os dois lados por 2, e coisas assim que são bem triviais, mas que as pessoas às vezes acabam não percebendo. Mas disso de lado que a gente já está acabando essa questão, ela vai acabar agora, pega a visão. A gente tem que x mais 9 sobre x é maior ou igual a 6. Então o que a gente vai fazer para achar a resposta? Ele quer o valor mínimo, meu amigo, o valor mínimo. O valor mínimo tem que ser 6, porque se x mais 9 sobre x é maior ou igual a 6, então se ele for igual, ele é 6. Se não for, ele tem que ser maior que 6. E o valor mínimo é o quê? É o menor valor. Então o mínimo é quando ele é igual ao 6. Então aí a gente achou que nossa resposta é o quê? 6. A questão quer saber qual dos grupos vai ser escolhido. Para isso, o grupo selecionado tem que certamente cumprir com o critério de escolha, que é o grupo com mais mulheres na faixa de 20 a 30 anos. Apesar da tabela estar incompleta, dá para ver que é o grupo 4, porque ele tem o menor desvio padrão, ou seja, é o grupo que menos foge do critério. Apesar da questão não ter um raciocínio muito complexo, muita gente que fez essa questão no Enem esse ano marcou que foi o grupo 3, porque ele tem a moda 25.
Mas você não fez isso, porque você viu o vídeo do Teorema Crafts. E você sabe que não vai cometer esse erro. Por quê? Você vai marcar que é o grupo 4 por conta de desvio padrão. Porque a moda ela é apenas o valor que mais se repete. Mas tipo, pode ter muitos 25, mas ainda ter pessoas com idade de 19, 30, 31. Já no desvio padrão, ele garante pra gente que o máximo que vai fugir da média é 1. Então vão ter pessoas com 24 e 26 anos e 25, mas nenhuma vai fugir do que ele está pedindo. Bem, essa questão é muito simples. Ela quer saber a moda dessa distribuição representada. A gente já sabe que a moda é o valor que mais se repete em um conjunto de dados, como foi dito na explicação. Logo, fica bem fácil a gente notar que a moda vai estar no pico do gráfico, que é onde tem a maior frequência. E se a gente olhar o pico do gráfico, ele tem frequência 12 e está associado à classe 8. Logo, fica notório que a nossa moda vai ser a classe 8. Há um conjunto de 5 valores numéricos, cuja média aritmética é igual a 40. Se for adicionado 5 ao primeiro desses valores e mantidos os demais, a nova média aritmética será... Bem, primeiro vamos montar a média, que vai ser a soma dos termos, ou seja, o primeiro termo mais o segundo mais o terceiro mais o quarto mais o quinto. E isso tudo vamos botar sobre 5, porque tem 5 termos. Agora vamos igualar isso ao 40, pois o próprio enunciado nos diz que a média aritmética desses termos vale 40. Assim, acharemos que a soma dos termos vale 200, porque nós vamos passar o 5 que está dividindo multiplicando. 40 vezes 5, 200. O próximo passo é notar que ele diz que vai somar 5 ao primeiro termo. Logo, nós devemos montar a média novamente e adicionar 5 a ela. Porém, ao fazer isso, nós já sabemos que a soma dos termos ela vale 200. Então nós só vamos adicionar 5 à soma original dos termos. Logo vai ficar 205. E como não mexemos na quantidade de termos, ele só somou 5 a um termo, mas ele não mudou a quantidade. Então ainda vamos dividir por 5. Então vai ficar 205 sobre 5. Dessa forma, nós vamos achar que a nova média vale 41, que é o nosso gabarito. Bem, ele quer saber a moda da nossa distribuição. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar a que tem a maior frequência. Olhando essa tabela, a gente vê que a maior frequência é 3.943 e está associado ao número de sapato 39. O que isso nos diz? Nos diz que o número de sapato 39 é a nossa moda do nosso conjunto de dados, porque ele é o que se repete mais vezes. E a questão é apenas isso, ela é muito simples, assim como a outra. Nessa questão, ele nos diz que um investimento rendeu 10% no primeiro ano, 20% no segundo ano e 5% no terceiro ano. E ele nos pergunta qual a taxa de retorno média anual desse investimento. A primeira coisa que nós precisamos saber é que a média geométrica é usada principalmente quando lidamos com crescimentos ou reduções percentuais sucessivas. E isso é exatamente o que acontece nessa questão, e por isso devemos calcular a média geométrica. O primeiro passo é olhar os fatores de crescimento. Como no primeiro ano ele cresceu 10%, o fator de crescimento é 1,10, que seria o 100% mais os 10% que ele cresceu. Assim, no segundo ano é 1,20, porque ele cresceu 20%, e no terceiro ano é 1,05, porque ele cresceu 5%. Ah, mas como que você está fazendo para adicionar esses valores ali no fator de crescimento? É só você pensar que 5% é 5 sobre 100, e 5 sobre 100 é 0,05. Então você vai somar 1, que seria 100 sobre 100, ao 0,05. Assim você vai achar o 1,05. Então, achado os fatores de crescimento, agora é muito simples o que devemos fazer. Vamos apenas tirar a média geométrica dos fatores de crescimento. Dessa forma, vai ficar raiz cúbica, porque tem 3 termos, de 1,10 vezes 1,20 vezes 1,05. E isso vai resultar em 1,12. Logo, o nosso retorno médio anual é de 12%. Bem, nessa próxima, ela diz que um carro viaja de uma cidade A para uma cidade B a uma velocidade média de 60 km por hora, e ele retorna pela mesma estrada, ou seja, os dois caminhos têm o mesmo comprimento, a uma velocidade média de 40 km por hora, e ele nos pergunta qual a velocidade média do carro durante todo esse trecho, pensando que ele muda a velocidade, indo e voltando. E aí, a gente tem que o quê? A gente tem que saber que nós usaremos a média harmônica quando os dados são taxas ou razões e queremos usar uma média que considere o tempo ou a proporção envolvida. E por que isso se aplica a essa questão? Porque o carro vai e volta com velocidades diferentes. Logo,
Como o carro percorre a mesma distância na ida e na volta, mas com velocidades diferentes, não podemos usar a média aritmética. Isso porque ela ignora o tempo gasto em cada trecho, e quando lidamos com velocidades diferentes em distâncias iguais, o tempo é um fator determinante. Nesse tipo de situação, como eu falei antes, a média correta é a média harmônica, porque ela leva em conta o tempo gasto em cada parte da viagem. Porque é só você pensar, se ele está vindo a 60 km por hora, ele vai fazer esse trajeto mais rápido do que quando ele está voltando a 40. E isso vai mudar. Bem, então vamos lá. A fórmula simplificada da velocidade média para dois valores, que é a nossa média harmônica, ela é 2xy sobre x mais y. E agora nós vamos substituir os valores e ficaremos com 2 vezes 60 vezes 40 sobre 60 mais 40. Dessa forma, basta resolver essas continhas muito simples que ficaremos com 4.800 sobre 100. E ao simplificar, acharemos nossa resposta, que é 48. Vale lembrar também que nós não precisamos necessariamente utilizar a forma simplificada. Se você usasse a forma normal da média harmônica, que ficaria 2 sobre 1 sobre 60 mais 1 sobre 40, você também chegaria ao resultado 48, certamente. Então basta você escolher o jeito que você se sente mais à vontade, e é isso aí. Cara, ainda tem a questão 8, mas eu vou te falar, me deu uma dor no mindinho esquerdo. Acho que eu não consigo terminar essa aula não, hein. Eu tô achando que eu vou precisar até ir no médico pra ver se eu não quebrei esse dedo, viu. É tão bom aproveitar o dinheiro da Beth, viu. Não é que a casa tava pagando mesmo? Ei, a aula ainda não acabou. Já que esse cara não quer trabalhar, deixa que eu te explico. A questão é ela quer saber a pontuação mediana de uma turma no teste de química. Como a gente já viu anteriormente, a mediana é o valor central de um conjunto de dados. Então a gente vai ter que determinar a quantidade total para achar os valores centrais desse determinado conjunto. Se a gente somar 7 mais 10 mais 13 mais 19 mais 11, a gente vê que a quantidade total é 60. Logo, o valor central da mediana seria o termo 30 e 31, visto que a quantidade total é um número par. Então a gente vai ter que determinar quem é o termo 30 e o termo 31. Se a gente for somar, 7 mais 10 mais 13 dá exatamente 30, que é o primeiro termo. E o primeiro termo, o termo 30, ele está no número de pontos no 8. Logo, o primeiro termo é 8. Se a gente somar mais um, a gente vai começar a contar pelo número de alunos que tirou 9. Então, o primeiro termo é 8 e o segundo termo é 9. Fazendo a aritmética entre esses dois termos, achamos 17 sobre 2, que é igual a 8,5. Logo, a mediana dessa turma foi 8,5. Nossa, agora parece que tudo tá fazendo mais sentido.